E o Flamengo, mesmo perdendo o título da Copa do Brasil, ainda não se pronunciou sobre a demissão do técnico Jorge Sampaoli. A imprensa já crava que o Sampaoli não deve continuar mais no Flamengo e o próximo técnico pode ser o técnico Tite. Nós vamos analisar tudo isso no nosso canal. Muito bom dia para todos vocês. Na manhã dessa segunda-feira já estamos aqui trazendo as notícias e informações do Flamengo para vocês. Eu gostaria que você já chegasse deixando o seu like, porque o seu like ajuda demais o trabalho do canal e faz com que esse vídeo chegue a outros flamenguistas também. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp e também escreva nos comentários para você quem deve ser o novo técnico no Flamengo. Escreva nos comentários, participe do nosso canal. Nós vamos analisar aqui a imprensa esportiva de todo o Brasil, falando sobre a repercussão dessa perca do título da Copa do Brasil. Tem o João Guilherme falando sobre o Flamengo, os comentaristas do programa da ESPN Brasil, tem o Neto, tem o Galvão Bueno, tem o Pilhado Nervoso, tem vários comentaristas falando sobre essa repercussão. Então, vamos analisar cada um aqui. Como eu falei pra você, deixa o seu like, vamos bater uma meta aí de 2.000 likes pra esse vídeo. Eu preciso da força da torcida do Flamengo pra mostrar a nossa indignação contra a diretoria do Flamengo sobre tudo isso que aconteceu nesse ano de 2023. Então vamos pro vídeo, vou deixar os créditos ao canal do Galvão Bueno, ao canal do João Guilherme, ao canal do Pilhado, ao canal da Band, link na descrição como créditos. Vamos então analisar as últimas notícias do Flamengo na manhã desta segunda-feira. A Tati tá lá direto do aeroporto? É isso mesmo? Então do Muru... Na Gávea, direto do Morumbi. E vamos lá, a Gávea, antes de mostrar, antes da Tati falar, o que você acha que aconteceu na Gávea? Adivinha, muros pichados. Ah, Marília Ruiz! É muitos anos de jornalismo. Vamos lá. Cuidado Neto, pra ninguém tomar Neto. mordida na virilha, porque Sim, mandou um muro, hein? Urgente. Cuidado. Rapidinho. Antes da Tati, porque o Caleri hoje acabou de anunciar que vai fazer uma cirurgia no tornozelo, jogou os últimos 6 meses fazendo tratamento convencional. Desde então março, não joga até o lesão. fim do ano, volta só pra Libertadores. Tudo bem, não tem problema. Tati, você direto da Gávea, muito obrigado. Você que sempre está no Jogo Aberto, vejo você sempre no Band Esportes, uma repórter incrível. Já picharam a Gávea? Oi, Neto. Muito boa noite pra você, a todos ligados aqui no Apito Final. É isso mesmo, já picharam os muros da Gávea. Foi rápido, logo assim que acabou o jogo, os muros já estavam pichados e a nossa equipe veio até aqui. Só que o clube agiu muito rápido, Neto. Pra você ter uma ideia, vou pedir pro nosso cinegrafista, o Alan Macedo, mostrar pra você. Tinta fresca por aqui, ó. Tinta fresca. Foram mensagens de críticas à diretoria pedindo a saída do Rodolfo Landim e do Marcos Braz, chamando aí o elenco a situação de vergonha, o elenco de elenco safado. Aqui no muro, você pode ver, tudo muito fresco, porque quando nós chegamos aqui, Neto, tinham 2 funcionários do Flamengo que estão rondando por aqui, pintando os muros. E a polícia também tá rondando por aqui. Então, só para você ter uma ideia, muro com tinta fresca ainda. Esses protestos foram feitos agora há pouco, logo depois do fim da partida. Daqui da Gávea, nós vamos pro aeroporto do Galeão, a chegada do Flamengo prevista para 11h40. Ainda não dá para saber se vai ter protesto por lá, mas uma certeza: 6 títulos desperdiçados nessa temporada. O torcedor do Flamengo já está anestesiado e a situação de Jorge Sampaoli ainda não está definida. Mas tudo indica que a partir de amanhã, né, ele já não trabalhe mais no clube. Lembrando que o Flamengo já gastou 37 milhões de reais em multas rescisórias. E se demitir o Sampaoli, vai passar de 50 milhões de reais, Neto. Ô, Tati, você que tá com a mão toda suja aí de tinta, o que por sinal você vai ser... É verdade isso. Isso, é verdade mesmo. A verdade é assim, Tati, você é uma grande repórter, uma menina que veio crescendo muito aqui no Grupo Bandeirantes. Depois você dá o nome do câmera também pra mim aqui, que é importante, aí do Rio de Janeiro. Qual que é a visão tua? Você que tá acompanhando o Flamengo sempre, você que tá no Band Esportes, você que tá no Jogo Aberto, você que tá fazendo as matérias. Esse clima do Gabigol, o clima do Jorge Sampaoli, o clima do Marcos Braz, tudo que aconteceu, soco na cara de um, quebra nariz de um. Aí, o ambiente realmente é tudo aquilo que nós estamos falando aqui em São Paulo, aquilo que está acontecendo aí no Rio de Janeiro?
Sim, Neto, o ambiente é dessa maneira. Os jogadores não falam a mesma língua do São Paulo, literalmente, né? Não é um ambiente bom. Para você ter uma ideia, hoje, durante a partida ali, né, naquele momento que ele passa as instruções, ele não consegue conversar com ninguém. Os únicos jogadores que dão atenção para o São Paulo desse elenco é o Gabigol e também o Gerson. São os caras de confiança. Mas o Gabigol também costuma defender todos os técnicos que passaram no Flamengo, né? Rogério Ceni foi assim, Vitor Pereira foi assim, mas o Gerson e o Gabigol são os únicos atletas que ele consegue dialogar. No ambiente do Ninho do Urubu, sempre dizem, ele não dá bom dia para os atletas, é um ambiente frio e distante. Então os jogadores não estão nada satisfeitos. Quem segura o Sampaoli no cargo é o presidente do clube, o Rodolfo Landim, porque se dependesse do Marcos Braz e do Bruno Spindel, essa saída já tinha acontecido, mas o Landim gosta do trabalho e segura, e também um pouquinho de orgulho, né? Porque tirou o Dorival Júnior, coloca o Sampaoli logo depois, e aí vai tentando dizer que o trabalho tá bom. A diretoria, o clima... Pode falar, Neto. Queria te dar os parabéns também na coletiva do Marcos Braz. Você foi a minha representante na pergunta que você fez, que a maioria não fez. Você foi maravilhosa. Parabéns pela sua pergunta firme. Pode continuar com o seu pensamento. Obrigada, Neto. Muito obrigada. Pergunta é assim, né? A gente tem que fazer mesmo. Jornalismo que não incomoda é assessoria de imprensa, né? Por isso que eu perguntei para o Vitor Pereira, perguntei também para o Marcos Braz. Mas é isso. O ambiente é muito conturbado no Ninho do Urubu. Os jogadores realmente não falam a mesma língua do Sampaoli. É tudo muito distante e frio. E agora mais uma tentativa, um outro treinador. O ano acabou em setembro, né? Agora 11 pontos do líder Botafogo, 7ª colocação do Brasileiro, 6 títulos desperdiçados. 2023 é para esquecer, e lembrando que o Flamengo tem 1 bilhão de receita. Então é inaceitável tudo que está acontecendo com o clube. O Gabigol, né? Falamos aqui sobre ele, que vocês comentaram aí no estúdio, e também teve uma pichação aqui de fora Gabigol. O Gabigol tá sofrendo tudo isso, realmente não tá muito bem, mas não joga sozinho, né? Não joga sozinho, então tá recebendo muitas críticas da torcida, fez o aniversário ali num momento delicado do clube, agora tá tendo que ficar com essa responsabilidade porque decidiu em outros anos, mas agora não foi assim, né? Não conseguiu decidir. E o Bruno Henrique ainda pode piorar, porque o Bruno Henrique tá sendo sondado pelo Palmeiras, tem contrato com o Flamengo só até o fim desse ano. O Flamengo ofereceu 1 ano de contrato a mais pro Bruno Henrique, ele que tem 32 anos, que é mais de 1 ano de contrato, não aceitou essa proposta do Flamengo e, se duvidar, pode estar de saída, Neto. Ô, Tati, obrigado aí. A gente vai trazer você para São Paulo, tá? Pode avisar a família aí sua, avisa aí todo mundo. Vou falar com o Schneider, vou tirar você do Rio e vou trazer você para cá. Então, vai lá para o aeroporto Tom Jobim ou o outro? É o Tom Jobim. Vai lá para o aeroporto, arrebenta lá e amanhã tamo junto no Jogo Aberto e nos Donos da Bola. Eu volto qualquer coisa, se tiver protesto. Tá bom. Fica com Deus, um beijo pra você. Aí, ó. Qual a importância do Júnior, ou do Dorival Júnior, nesse ambiente que tava o Flamengo e ele resolveu? No ambiente que tava o Rogério Ceni, maior ídolo, hein, da história, ele resolve. E por que ele não é o técnico da seleção, pra você? Pois é, um ano passado, quando ele chega, sai do Ceará, né, aceita a proposta do Flamengo na saída do não saudoso Paulo Souza, o que ele faz com o Flamengo é tudo que o Flamengo precisava. Ele diminui a temperatura do vestiário, diminui a temperatura do malvadão. Ele chega para salvar a temporada, faz o Flamengo durante 2 meses jogar muito bem, é verdade, entre julho e agosto. É uma série de jogos espetaculares, inclusive aquele contra o Vélez, 3-0 na Argentina. E depois, de fato, o time... não é que ele oscilou, o time chegou no seu limite depois de ter feito uma temporada aos trancos e barrancos graças a escolhas equivocadas da diretoria. As contratações no meio do ano foram contratações que não viraram titulares, né? Então chega o Vidal, chega o Varela, chega até o Pulgar e esses jogadores não viram titulares. Com o que ele tinha antes é que ele arruma o Flamengo que vai ser campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. No São Paulo, essa temperatura morna do Dorival tem outro efeito. Porque a passagem do Rogério por 18 meses, essa segunda passagem do Rogério... Mas ele é bravo, viu?
Não, eu sei, mas ele amorna essa entendi. essa relação. Porque tem muita gente que acha que ele é bonzinho. Não. Ele não é não, velho. Ele é bravo. Ele dá uma bronca nos jogadores Ele do intervalo, é bravo, né? A câmera estava mostrando. Mas ele amorna aquela relação. A gente tem que lembrar que o Rogério saiu do São Paulo um dia depois de ganhar um jogo da Sul-Americana, com a torcida à porta, querendo fazer uma reunião para dizer que tinha que fazer um pacto pelos 45 pontos no Brasileiro. A relação do Rogério, ele é tão grande, ele é tão enorme, que ele não se contenta com pouco. E o que o Dorival fez foi fazer... Não é arroz com feijão, como ele falou na coletiva muito bem hoje. Ele colocou o quadradinho no quadradinho, a bolinha na bolinha. Isso aí. O triângulo no triângulo. Quem é bom joga, quem não é não joga. Não acelerou, não saiu da marcha 1 para a marcha 5, é um trabalho gradual. Quando resolveu optar pelas Copas, optou bem, apesar do São Paulo ter hoje um elenco em que, quando há substituições, não há um gap de técnico. Então, hoje saiu o Caio Paulista, entrou o Wellington, saiu o Arboleta, entrou o Diego Costa, saiu o Lucas, entra o Luciano. Então, o time tem elenco para ele fazer para conseguir jogar. E quando ele não chama para si, é impossível. O Rogério já tem essa personalidade, mas quando ele não chama para si todos os holofotes, ele consegue ter uma relação muito menos belicosa com o microfone e com a expectativa da torcida. Eu acho que, além dele ser muito bom tecnicamente, ele é muito bom pessoalmente. E isso conta muito. As pessoas, quando gostam e quando querem fazer parte de uma coisa que é amistosa, é impossível. E jogador gosta de ganhar dinheiro e título. O Jorge Sampaoli brigou com todos os jogadores da seleção argentina. E que ele não se dá com nenhum jogador. Não é do Flamengo, é de todos os times. Lívia. Pois é, Neto, a gente vem comentando isso aqui no apito final e eu fiz essa pergunta ao pessoal de casa se alguém se lembrava qual clube o Sampaoli trabalhou e ele deixou saudade. Na Argentina, com jogadores que falam a mesma língua, ele não se entendeu. No Santos, no Flamengo, ele não faz um bom trabalho, ele não tem uma boa gestão de grupo, parece que ele não faz muita questão de, e todo mundo sabe disso. Se envolver. Todo mundo sabe disso, é por isso que eu falo aqui e repito que a diretoria do Flamengo beira o amadorismo, porque quando você vai olhar o currículo, que nem você faz, Neto, títulos conquistados pelo Sampaoli, qual? Foi campeão da Copa América com o Chile. E vice-campeão com o Santos e campeão mineiro com o Atlético Mineiro. Parabéns. Foi embora do Sevilha, foi campeão. E ele vai embora do Flamengo, o Flamengo vai melhorar. Ele saiu desses clubes como? Porta dos fundos. Pela porta dos fundos, deixando saudade nenhuma. O momento do Flamengo, e hoje em especial, é a cereja do bolo pelo ano pífio que o Flamengo teve, e aí envolve tudo. Diretoria, técnicos que ali passaram, os jogadores que também não jogaram, mas é tão bizarro o que acontece nos bastidores que a gente acaba deixando de analisar um pouco o elenco. E hoje o Flamengo não podia conquistar esse título porque não merecia o título. Eu sempre falo, eu lamento pelo torcedor que faz um esforço enorme para estar na arquibancada, para acompanhar o seu time, mas o Flamengo precisava de mais essa vergonha, porque tudo que disputou, perdeu. E perdeu merecendo, porque além de não ter jogado, não se planejou, a diretoria teve atitudes pífias, mais essa cena bizarra do Landim. Não é só a diretoria não, jogador dando soco na cara de outro. Neto, por isso que eu falei, o pacote é jogador completo. Tomando tapa na cara e ninguém faz nada, Neto, tomando soco na boca e nenhum jogador fez nada. A diretoria deixou a comissão técnica ficar, o filho do preparador físico ficou. Neto, mas é o que eu falei, o pacote é completo. Os jogadores que em campo não entregaram, que nos bastidores tumultuaram, mas acho que isso é um reflexo de tudo, desde a falta de comando do Sampaoli e da sua comissão técnica, desde a falta de postura do Landim, porque o Landim não fala, o Landim não aparece. Por isso que treinador é importante para ganhar campeonato, não é para ganhar um jogo. Dorival Júnior mostrou. Lá no Flamengo, Jorge Jesus mostrou, Abel Ferreira mostra, Klopp mostra, Guardiola mostra. O Arteta não mostra. Falando do Dorival, rapidinho, sabe por que o Dorival conquistou esse título com o São Paulo? Porque focou no São Paulo. O Dorival nunca falou nada do Flamengo, por sinal, ele sempre mostra muita gratidão ao Flamengo. E ele poderia até não conquistar os títulos se ele tivesse continuado no Flamengo, mas teria, no mínimo, uma coerência, um planejamento. E eu sigo sem entender qual foi o planejamento da temporada. Eu vou te falar. Toda vez que o treinador vai embora, é muita gente que ganha dinheiro. Pô. É muito agente, é muita grana que se envolve. Não é só mandar o treinador embora.
é mandar embora e contratar. Um time como o Flamengo, que paga 40 milhões de multa para treinadores que foram embora e não ser o responsável. E a única coisa que os caras ganharam, absolutamente nada. Só antipatia do clube maravilhoso que é o Flamengo. Este Flamengo de agora, ele tem tudo. Ele tem um orçamento bilionário, ele tem mais dinheiro do que qualquer outro time do continente americano de futebol. Ele tem uma estrutura espetacular de primeiro mundo e ele tem um elenco com grandes jogadores. Mas o que aconteceu no ano de 2023, que começou no final de 2022, quando a diretoria decidiu não renovar o compromisso com Dorival Júnior, e a partir daí uma série de equívocos. A diretoria há muito tempo tem dificuldade para comandar o vestiário do time do Flamengo. Os jogadores têm uma influência muito grande, né? Trouxeram Vitor Pereira, trouxeram Jorge Sampaoli e a coisa não andou. Aliás, o que aconteceu com Sampaoli, com Vitor Pereira, também aconteceu com Domi, também aconteceu com Paulo Souza, em determinado momento com Renato Gaúcho, não aconteceu com Dorival Júnior. E no início de passagem dele não aconteceu com o Rogério Ceni, que ganhou 3 títulos, e o Renato Gaúcho ali no começo ele foi. Mas o problema do Flamengo está muito claro, gestão de futebol. E o São Paulo ganha um título, vale lembrar que o São Paulo até pouco tempo estava muito mal. O São Paulo traz o Dorival, sucede o Rogério Ceni, o São Paulo engrena com o trabalho espetacular do Dorival e traz o Lucas Moura, que foi um jogador que deu um up no time do São Paulo. Embora o Lucas Moura não tenha brilhado nessas finais, hein? O São Paulo, ele não fez jogos brilhantes. O que fez a diferença foi o treinador do São Paulo montar melhor o seu time. O Flamengo, ele não tinha treinador, porque o Sampaoli e o grupo estavam muito distantes e ninguém se entendia. Então o Flamengo, que já vem mal há muito tempo, foi incompetente mais uma vez, e o São Paulo foi competente, eficiente e é campeão da Copa do Brasil merecidamente. Olha, João, eu acho que o Flamengo perde o título lá no Maracanã, quando entra com uma equipe completamente questionável, sem o meio de campo. Aquele primeiro tempo do Flamengo, aliás, o não primeiro tempo lá no Maracanã semana passada fez diferença. O Flamengo não finalizou nenhuma vez, acabou dando uma vantagem. A gente vinha discutindo isso aqui. Não era uma vantagem grande, mas o São Paulo, por ter um técnico e uma equipe organizada minimamente, conseguiu fazer a diferença. Você mesmo me citou aí o Lucas Moura, que vinha fazendo a diferença nos jogos do São Paulo, não fez nessa final. Mas é bem da verdade que um time mais organizado taticamente, mais organizado defensivamente, soube sofrer. E o Flamengo também não foi assim tão agressivo ofensivamente. Faltou o Flamengo um cuidado maior nas finalizações, embora tenha empurrado o São Paulo para a defesa. O São Paulo soube se defender e jogou com uma vantagem debaixo do braço. E aí eu ouvi você falando do Rossi, também acho que o Rossi poderia ter entrado antes. E eu acho que fica aqui dessa final, João, todos os problemas do Flamengo já são conhecidos, mas também de um técnico limitado. Eu acho que essa final em especial está muito na conta da arrogância do Sampaoli, que inclusive sai antes. A imagem do Dorival recebendo os jogadores do Flamengo, cumprimentando a todos. Você vê que o semblante do Dorival, além de ser um semblante assim, dele tá assim, muito assim, até constrangido naquela situação. Mas ele para e demonstra um respeito, não só ao Flamengo quanto aos seus jogadores, é o que a gente não viu no São Paulo. Flamengo, vitória, porque a gente também tem que tomar cuidado para não dizer que foi só a derrota do Flamengo. O São Paulo venceu. Merecidamente. Merecidamente. O sistema do Dorival, mesmo que algumas falhas, a gente vinha falando isso, porque os problemas do São Paulo, no retrospecto, nos últimos jogos, ele tem a ver mais com campo e bola do que o Flamengo fora, foi mais eficiente e venceu. Muito bem, minha amiga Luciana Campos. Obrigado, viu, Luciana? Vale. E o nome do Tite é um nome que cada vez mais ganha força no Flamengo. E olha, já existem conversas e de repente
ele pode até assumir nessa reta final de Campeonato Brasileiro para já começar a planejar 2024, que será um ano de eleição no Flamengo, e com essa carga pesada do que aconteceu em 2023 em cima da diretoria. Hein, Cassiano Carvalho? Essa enxurrada de técnicos estrangeiros no Flamengo, nada contra o técnico estrangeiro, mas quando eles chegam trazendo 10, 15 profissionais com eles. E isso fez mal ao Flamengo em um sentido. O Flamengo deixou de ter a comissão técnica permanente. Toda vez que havia uma troca de técnicos, nessa entre-safra, um treinador com um pouco mais de experiência assumia o comando do Flamengo. A gente falava sobre isso agora. Quem vai assumir caso o Jorge Sampaoli seja demitido? No pensamento normal, Mário Jorge, técnico do Sub-20. Mas será que o Mário Jorge tem peso para segurar esse elenco até o final do ano? Então não seria loucura imaginar que o Tite, que já está sim conversando com a diretoria do Flamengo, o seu representante já tem conversa com a diretoria do Flamengo, não seria loucura imaginar que o Tite pode assumir logo nas próximas semanas para já iniciar a projeção e a reformulação de 2024 com Marcos Braz. Marcos Braz fica e já vai reformular 2024. Aliás, esse caso é interessante porque a gente está acompanhando, né, Kaká? Ele não tem mais condição de ficar no cargo, né? Não tem, João, não tem. Completamente isolado. Eu falei aqui umas informações hoje dentro da jornada da Rádio Manchete, também no canal Fala João. Uma eu não disse. E passou batido. Não era tão importante assim, mas eu vou falar agora. Ontem, na concentração do Flamengo, Pimentel e eu conversamos com duas figuras ligadas ao futebol do Flamengo. Um que nos passou a situação envolvendo o Jorge Sampaoli e o desgaste dele. O outro, João, também do futebol do Flamengo, quando avistou Marcos Braz dentro do hotel, eu não vou falar o que ele disse, ah lá, aquele gordo, e seguiu a frase. Então você vê também que o Marcos Braz hoje não tem mais qualquer condições de seguir comandando esse elenco do Flamengo, ainda mais depois da confusão com o torcedor, João. Muito bem, o ano não acabou. Vai chegar na Libertadores da América, agora essa é a missão do Flamengo no restante da temporada. E está a 11 pontos do líder do campeonato, que é o Botafogo. Ou seja, o campeonato brasileiro para o Flamengo não dá mais. Ele tem mesmo que tentar, né, conseguir uma vaga na Libertadores da América, e essa é a missão. Parabéns! Parabéns aos envolvidos! Parabéns, Marcos Braz! Parabéns, Rodolfo Landim! Parabéns pela corja que vocês deixaram tomar conta do Flamengo! Parabéns pelo ano mais vergonhoso da história do Flamengo! Esse ano do Flamengo é o mais vergonhoso da história do clube. Esse ano fica marcado como o ano do vexame, como o ano de uma diretoria incompetente, de um elenco apático, de um presidente frouxo, de um treinador horroroso. Parabéns a todos os envolvidos por fazerem o torcedor do Flamengo de palhaço, por fazerem a gigante torcida do Flamengo de boba, porque hoje o Flamengo, ele não só completa o ano mais vergonhoso da sua história, na minha opinião, e eu vou explicar o porquê, mas hoje também o Mauro César Pereira confirma a sua teoria. A teoria de que esse Flamengo escolhe jogo que quer ou não jogar. Sabe por quê? Porque hoje o Flamengo quis jogar. Hoje o Flamengo se dedicou. Só que era tarde. Era tarde para esse grupo sanguessuga resolver jogar. Depois que entregaram uma Libertadores pro Olímpia, depois que entregaram essa Copa do Brasil, jogando sem vontade, de forma apática, sem vergonha na cara, aí hoje, não, vamos jogar. Teve até postagenzinha do Arrascaeta, antes do jogo, juntos até o fim. Que coisa linda. Mas a mim, não engana. A mim, não me faz de palhaço.
não quiseram jogar durante grande parte da temporada. Fizeram o torcedor do Flamengo de palhaço. Fizeram 45 milhões de pessoas de otários. Por quê? Porque só jogam quando querem. Isso não é Flamengo. Isso não é o que representa a instituição Flamengo. Mas como que você vai cobrar dos jogadores do Flamengo que representem com hombridade a instituição Flamengo se os dirigentes frouxos não representam a instituição Flamengo? O exemplo, ele tem que vir de cima. O exemplo, ele tem que ser dado pelo presidente, pelo vice de futebol. E sabe qual é o exemplo que eles dão no Flamengo? O exemplo de dirigentes que não conseguem acabar com uma crise em 3 meses. O exemplo de dirigentes onde o vice de futebol sai na porrada com o torcedor, diz que não lembra, diz que não está ciente de quem começou as agressões e o presidente banca. O presidente não vai encostar no Marcos Braz. A minha pergunta segue. Senhor Rodolfo Landim, por que o Marcos Braz é intocável? Talentoso ele não é. Um grande profissional ele não é. É politicagem. Ele sabe muitas coisas que acontecem no Flamengo. Ele é um vice de futebol que orgulha o seu presidente. Por que o Rodolfo Landim não toca no Marcos Braz? E esse ano, parabéns ao Landim, parabéns ao Marcos Braz, se torna o ano mais vergonhoso da história do Flamengo. E por que eu digo que esse ano é o mais vergonhoso da história do Flamengo? Eu vou responder. Porque o Flamengo tem um elenco que vale mais de 50 milhões de reais por mês. Só nesse timeco do Flamengo, que não joga nada há vários jogos, você tem pelo menos 5 jogadores que ganham mais de 1 milhão por mês. Mais de 1 milhão de reais por mês. Você tem jogadores que ganham em dia. Você tem um Flamengo com um faturamento de 1 bilhão e 500 milhões de reais por ano. 1 bilhão e 500 milhões por ano. E mesmo com esse time, o Flamengo conseguiu a proeza de não ganhar nada. Esse Flamengo não ganhou nada com um time como esse. Aí você vai me dizer, pilhado, mas o Flamengo já perdeu o final de Copa do Brasil para o Santo André. Pilhado, já teve aquela derrota para o América do México. Só que não era o Flamengo galáctico que é hoje. O Flamengo tem um ano vexatório, como teve esse ano. É uma vergonha. É uma afronta ao seu torcedor. E por isso eu afirmo, o ano de 2023 é o ano mais vergonhoso da história do Flamengo. E só pode piorar. Pode piorar, sabe por quê? Porque o Flamengo pode ficar fora da Libertadores. O Flamengo não tem a vaga da Libertadores garantida. E um detalhe, para você que está comigo aqui nessa live, o Flamengo está em 7º, colocado no Campeonato Brasileiro. A partir do 6º, você vai para a pré-Libertadores. Se você é o 7º, você já não vai para porra nenhuma. E esse Flamengo hoje, ele não está na Libertadores. E do jeito que o Flamengo afuda em crise, do jeito que as coisas acontecem no Flamengo, tudo indica que só vai piorar. Esse Flamengo só vai piorar. Peço para você que está no vídeo, senta o dedo no like. Raça, amor e paixão é o que você não vê nesse time do Flamengo. Você não vê vergonha na cara, você não vê sangue nos olhos, você não vê raça, você não vê amor, você não vê paixão, você não vê nada. Agora, você vê festa, você vê musiquinha lançada,
Tem isso, tem musiquinha lançada. Sucesso. Lil Gabi. Você vê jogador em festa na sexta-feira, tendo decisão de Copa do Brasil no domingo. Tudo isso você vê no Flamengo. Raça, amor e paixão, eu já não sei se é possível ver. Aí eu já não sei. E tem outra que eu vou apurar. Eu tô recebendo notícia de que tem um grupinho de jogadores do Flamengo que hoje jogam mais pôquer do que futebol. Estão se reunindo até altas horas para jogar pôquer. Eu vou apurar isso bem direitinho, mas eu tô sabendo que tem grupinho de jogador do Flamengo que tá dormindo mal porque tá jogando pôquer até altas horas da noite. E eu acredito nas minhas fontes. Eu acredito. Cadê o comprometimento com a torcida do Flamengo? Cadê a vergonha na cara com a torcida do Flamengo? Não tem. Eu falava que hoje era a última chance desse time tomar vergonha na cara. Esse time não tem vergonha na cara. E alguma coisa precisa ser feita. Algo precisa ser feito. Gente, não dá para achar normal um time que é tão apático. E hoje eles quiseram jogar. Hoje esse time do Flamengo mostrou que se eles quiserem jogar, eles jogam. Foi o que o Mauro César falou. Estão escolhendo o jogo. Mas o que adianta só se esforçar agora? Não deu. Não deu para compensar todas as bostas que esse time fez, que o treinador fez e que os dirigentes fizeram. E eles ainda dizem que não tem crise. É uma crise o Flamengo hoje. Não é que tem crise. O Flamengo hoje, ele é uma crise. E digo mais. Eu vou ficar de plantão hoje, ligado aqui 24 horas, apurando, porque parece que o Sampaoli cai ainda hoje. E se o Sampaoli cair hoje, essa diretoria fez o torcedor do Flamengo de otário. Se o Sampaoli cair hoje, essa diretoria, ela vai provar que ela não quis tirar o Sampaoli para se proteger, para jogar a culpa toda no Sampaoli. Se ele cair só hoje, depois de perder a final da Copa do Brasil, essa diretoria tem que ser muito cobrada. Por quê? Porque vai provar que eles usaram o Sampaoli como bode expiatório. É bom a gente deixar claro para a culpa ser colocada no Sampaoli. É tipo assim, ó, se o Sampaoli ficar, vão xingar mais o Sampaoli que a gente. Vão atacar mais o Sampaoli que a gente. Então deixa ele lá, joga ele ali de bode expiatório e perdendo, aí a gente demite. E aí é um absurdo, porque é uma falta de comprometimento dessa diretoria com o torcedor do Flamengo, com a torcida do Flamengo. E é por isso que eu falo, eu tô aqui para falar a verdade. Quando eu critiquei o Gabigol, vários torcedores do Flamengo, vários, vieram falar, ai, pilhado, não pode criticar o Gabigol. Por quê que não pode criticar o Gabigol? Quer dizer que agora o Gabigol é maior que o Flamengo? Não! O Gabigol, eu respondo para vocês, está longe de ser maior que o Flamengo. O Zico nunca se achou maior do que o Flamengo. Então o Gabigol não pode se achar maior do que o Flamengo. Mas vamos lá. São Paulo foi bem melhor no primeiro jogo. Mereceu 1-0. O Flamengo hoje jogou com mais força. Levou alguma vantagem. Abriu o placar com 1-0 e o São Paulo empatou num golaço. Gol de final de campeonato. Mas todos os jogadores se entregaram em campo com alma, com coração, no limite da força física, num dia de 37 graus de temperatura em São Paulo. Agora vamos aos detalhes. Detalhes de por que o São Paulo é campeão e não o Flamengo. Dorival merece todos os cumprimentos. E merecia uma explicação pública que nunca foi dada de por que o Flamengo o mandou embora depois de tanto tempo e depois contratou um técnico português
que faltou com a palavra com o Corinthians, que mentiu, e depois trouxe o Sampaoli. Acaba sempre terminando assim. Ele não conquista o título, perde o vestiário, e os times dirigidos por ele perdem os campeonatos. Do outro lado, um exemplo de técnico. O cara que sabe fazer a gestão. Claro que futebol é feito de tática, de técnica, de momento, mas a gestão de um treinador é uma coisa muito, muito, muito importante. Eu vou chamar a atenção para detalhes não do jogo, mas detalhes que acho muito importantes também. O choro de Bruno Henrique, de Felipe Luiz, ali, sentados no gramado, depois do jogo, mostra que os jogadores queriam o título. Ninguém estava jogando contra o Flamengo, porque são profissionais de mais alto nível, com muito respeito e com muito amor pelo Flamengo, por essa história recente, apesar de tudo que aconteceu na direção do Sampaoli. Depois de cumprimentar todo mundo, festejar com todo mundo de São Paulo, Dorival foi abraçar jogador por jogador do Flamengo que estava em campo. Isso é um exemplo. Isso é futebol. Isso devia servir de exemplo para a direção do Flamengo, que mete os pés pelas mãos toda hora. O São Paulo foi campeão com méritos, numa grande decisão, numa grande festa, num time com uma ótima gestão. Quem tem Muricy, quem tem Dorival e tem os jogadores que tem, chega ao título. E agora? E o Sampaoli? Não está na hora de ir embora com toda a turma dele? Aí, nação, então essas foram as últimas informações do Flamengo. E a notícia que saiu na manhã desta segunda-feira é que o Flamengo abre negociações com o técnico Tite. Então, Sampaoli deve ser demitido a qualquer momento. Fica ligado aqui no nosso canal que nós vamos trazendo notícias e informações do Flamengo para vocês. Inclusive, a fonte dessa notícia do Tite, que eu falei para vocês agora, saiu no site do GE, site da Globo, do Globo Esporte, falando aí sobre o Tite. Aí fala até o seguinte, ó. O Tite, o Flamengo abre negociações, contatos, para contratar o técnico Tite, ex-seleção. Treinador de 62 anos, está desempregado desde que deixou a seleção após a última Copa do Mundo. Então, vamos ver o que vai acontecer nas próximas horas. Devem ter mais notícias bombásticas aí sobre a demissão do Sampaoli e a gente vai trazendo para vocês. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.